Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gestão Pública Esquizofrênica. Vocês vão me desculpar hoje que eu pensei tanto, acabei escrevendo tanto, que olha, isso aqui é o resumo. Então talvez vai dar uns 2 vídeos isso que eu vou falar com vocês agora. E deu mesmo, gente. Olá pessoal, eu sou Juliana Paiva e eu vim aqui lembrar vocês de se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo. Como o Fresneda falou, o vídeo realmente ficou muito grande e a gente decidiu dividir em mais 2 partes. Então essa é a segunda parte e nós teremos ainda uma terceira parte. Vamos pro vídeo? Só para recordar, nós fizemos uma divisão de assuntos, né? O tema 1 é o Estado versus governo, né? Ele foi dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1 já está gravada, nós estamos gravando agora a parte 2. Então, no vídeo 1, a gente conversou bastante sobre Estado, mais um pouco de definições teóricas, Estado e governo. Falando que o Estado seria a casa e o governo seria o inquilino. O Estado é permanente, o inquilino é temporário. O Estado detém povo, ele controla a soberania do Estado, tem o território, que é o país. E o governo simplesmente é um gestor provisório que durante aqueles 4 anos, no caso do Brasil, vai ficar tomando conta desse Estado. E a gente vem mostrando que, vamos dizer assim, no Brasil a estrutura de Estado é muito frágil. Na realidade, o que a gente tem é uma sequência de governos desconexos muitas vezes e nós não temos uma visão de longo prazo para o Estado e para o país. Então, esse primeiro tema, o Estado e governo, o Estado brasileiro, uma ficção, é uma utopia, ele foi escolhido por nós porque ele impacta tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Todos os temas, gestão estratégica, gestão de projetos, pessoal, orçamento e gestão, tudo tem a ver com essa dicotomia governo e Estado. Então vamos lá. Eu vou dando uma olhada aqui porque é muita informação. Eu tenho na ideia o roteiro, mas não tenho ideia dos detalhes que eu gostaria de passar para vocês, tá? Na realidade, no Brasil ainda, a lógica dos governos em sequência, eles atropelam o Estado. Por isso que nós não temos um plano de país, um plano para onde nós vamos. Quem sou eu? Eu sou o Paulo Sérgio Fresneda, profissional de gestão que tem trabalhado no governo em torno de 50 anos. Estou com a minha parceira Juliana Paiva, que além de ter trabalhado em gestão também, aliás, comigo no governo, ela também é uma excelente design gráfica e ela que está preparando esse material para vocês. Tá? Então nós vamos agora falar do Estado brasileiro, realidade ou ficção, parte 2. Lembrando que vocês devem ver a parte 1 que complementa, na realidade é o começo disso que eu estou falando aqui. Então o primeiro ponto é o seguinte: o problema do Brasil não é quem entra no governo, né? O problema é que temos um Estado fraco e pouco estruturado. E quando o Estado é fraco, ele não consegue impor limites. O resultado, o governo de plantão captura a máquina pública e a gestão técnica, a gestão pública colapsa. Que na realidade, como não tem Estado, cada grupo de poder que assume o governo federal brasileiro toma conta e toma o direcionamento que quiser. Então pode vir amanhã outro grupo político e dar um cavalo de pau e seguir para o outro lado. E aí tem aquele festival de obras inacabadas que vocês têm. E o maior problema, como não tem um direcionamento de longo prazo, nós ficamos errantes, né? Uma hora vai para cá, uma hora vai para lá. E isso atrasa muito o desenvolvimento do país. Tem um monte de temas que, vamos dizer assim, que essa dicotomia Estado e governo impacta, que prejudica. Eu selecionei alguns aqui que eu achei na minha visão, né? Como eu falo, esse canal aqui é a minha visão vivida. Daqui não é um canal de científico, nem estamos escrevendo artigos técnicos científicos. Aliás, o artigo é sobre Estado e governo. Tem um artigo lá no hotmart.com, que está aí o link embaixo no chat, que quem quiser pegar uma cópia do que eu escrevi para me guiar aqui nesses vídeos, pode pegar lá, que é gratuito, tá? Então tem algumas coisas que nós selecionamos. Algumas não, são várias, né? Primeiro, o impacto dessa dicotomia Estado-governo na descontinuidade administrativa da gestão pública. E que não é uma exceção, é uma regra. Quer dizer, às vezes mesmo entre 2 governos idênticos, do mesmo partido, do mesmo candidato, você tem descontinuidade administrativa. Nós vamos explicar já já o que é isso. A gestão estratégica, ela é pouco útil, ela é praticamente inócua, não tem essa visão de longo prazo.
Projetos de longo prazo, muito difícil conseguir ser executados. Uma coisa que é pior, porque quem já montou equipes ou montou um time de futebol que joga bem, sabe que você montar um time que funciona é um negócio que demanda tempo, o pessoal tem que se entrosar, etc. E essa dicotomia de governo e Estado destroça as equipes que estão azeitadas, que estão ali trabalhando no seu máximo. Muda governo, ou mesmo dentro de um governo, muda orientação, destroça as equipes. Ou parte dela vai para um lugar, parte vai para outro, etc. O outro ponto é a parte de gestão, gerência, né? Que muitas vezes, dados os cargos comissionados que os gerentes no governo têm, por razões de preferência pessoal dos executivos ou por ingerências políticas, se botam pessoas com perfil totalmente inadequado para fazer aquilo, para aquele posto que elas vão ocupar. Não tem a competência técnica, muito menos tem a competência de gestão, mas estão lá por indicação política ou de momento de algum mandatário de plantão. Bom, a outra coisa é que o dinheiro, né? O dinheiro sofre, então o orçamento e as finanças que trabalham nos projetos que são de mais longo prazo, normalmente fica extremamente prejudicado. E o monitoramento de resultado no governo não é uma coisa assim que, vamos dizer, você tem um método que está funcionando ao longo de um tempo e outra, que alguém fez a análise se aquilo não foi alcançado ou foi alcançado. Quer dizer, tem um monte de documento. Eu digo o seguinte, o governo federal brasileiro, ele tem um corpo técnico, assim, de muitas ilhas de exceção, fazem documentos excelentes, mas na hora da execução, do acompanhamento, do rene-rene que eu chamo, aí o negócio desanda, você está me entendendo? E na avaliação final lá, então, o negócio piora, tá? Olha só, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou falando aqui do governo, eu já vi isso em empresa privada, isso daqui não é privilégio do governo federal brasileiro. Peraí, gente, sem militância aqui também. Como eu trabalhei no governo federal brasileiro, eu posso falar do que eu vi lá e que eu senti, né? Então, o primeiro tema que nós falamos é descontinuidade administrativa, tá? Então, o primeiro sintoma de um Estado fraco é a descontinuidade administrativa. Como é que você percebe se está tendo descontinuidade administrativa? Troca intensa de dirigentes. Então, é igual o time de futebol brasileiro, né? Cada 3 meses cai um, entra outro, quer dizer, não tem uma sequência, não dá para criar uma continuidade das coisas que são feitas. E o pior é que substituir-se um por outro melhor, tudo bem, mas às vezes não consegue ser pior ainda, em todos os aspectos. Até gente que não sabe gerenciar gente, como é que faz? Alteração de prioridade, né? Muda o nariz para cá, agora para lá, agora para lá. Quer dizer, todo mundo fica zonzo, mareado, porque às vezes são coisas grandes, que teve grande inversão de capital, de esforço, etc. E você tem que mudar essas prioridades. Então, políticas, projetos e programas podem sofrer reorientações, podem sofrer descontinuidades, ou mesmo por inanição, não tem dinheiro, morre o projeto, tá? Agora, a coisa mais engraçada é essa também, que cada governo que entra faz uma nova reforma da estrutura, do organograma do governo. Então, tem um que tem 10 ministérios, o outro tem 14, o outro tem 30 e lá vai pedrada, e aí dentro de cada ministério divide as caixinhas. Quer dizer, não tem uma continuidade, quer dizer, eu mesmo trabalhando no mesmo lugar durante muito tempo, às vezes não decoro o nome das unidades administrativas, porque cada vez muda. Então, essas 4 itens que eu falei, é uma espécie de um indicativo de descontinuidade administrativa. Se você fosse um médico em gestão e você visse esse tipo de coisa acontecendo, você fala, aqui temos continuidade administrativa. Então, nesse país, nós não temos política de Estado que atravessam vários governos. Nós temos orientações de cada governo que foi eleito e ele se acha no direito, e eu acho que também está no direito, de implementar o que ele bem entende. O problema é que, como não tem nada de longo prazo, cada 4 anos é uma coisa. É raro o projeto que continua ao longo do tempo. Às vezes eu falo que é por destino, é por dedo de Deus, é milagre, porque não tem uma orientação formal. Existe Ministério do Planejamento, mas nunca vi os caras fazerem isso. Tinha até uma Secretaria de Assuntos Estratégicos aí, também nunca vi fazer isso. Porque cada governo muda tudo. E muda as pessoas, aí quem estava lá saiu, já não tem mais memória, o outro que entra não sabe o que foi feito, ou se sabe, detona o que o outro fez, né? É que eu sofro de perda de memória recente.
Então, o que acontece? Esses projetos grandes, que eu chamo de projetos estruturantes, eles são interrompidos não por critérios técnicos, mas porque, às vezes, tem a marca do governo anterior, então nós temos que acabar com essa história, né? Tem que ser apagado. Então, tem uma sensação, quem está lá dentro tem uma sensação que a cada mudança de governo, você vai começar tudo de novo. São transições abruptas de governo para o outro. Eu, como sempre trabalhei com gestão, e trabalhei muito com gestão estratégica, sempre me perguntaram, poxa, Paulo, você faz aí, investe tempo, esforço, tempo da tua vida profissional enorme, quando as coisas estão prontas, vem outro governo, outro gerente, detona tudo e vai tudo água abaixo. Eu falo assim, gente, esse daqui é o melhor emprego do mundo, eu nunca vou ser mandado embora, porque toda hora eu vou ter que reconstruir o muro. Eu falo assim, uma hora eles vão enjoar de derrubar o muro e o muro vai ficar em pé. Mas daí, vamos lá. Então, descontinuidade administrativa é um negócio muito complicado no setor público federal, sabe? Devido que nós não temos um Estado forte. Então, cada governo faz o que dá na telha. Eu costumo dizer, que faço uma brincadeira, quem me perdoe aí, a analogia religiosa, que para mim, esse pessoal parece, cada governo, parece o Moisés descendo do Monte Sinai, com as tábuas lá dos mandamentos. Gente, agora o negócio é assim, tá? E que quem não tiver enquadrado, alinhado com aquilo lá, está fora. Projeto, gente, etc. Segundo ponto é o seguinte, a gestão estratégica é de pouca ou nenhuma utilidade. Gente, se você não tem um plano estratégico para governo, plano estratégico que eu falo, é ter uma visão de futuro. Olha, o Brasil quer ser a quarta economia do mundo, nós vamos ser top no setor agrícola, que nós já somos, tá? Nós vamos ser top no setor tal, e nós vamos montar uma estrutura de gestão estratégica para alcançar isso. Tem que ter prioridade, não adianta o governo que tem tudo de prioridade. Quem não tem prioridade vai espalhar os recursos num monte de lugar e não vai resolver nada. Então, a instalação de um plano estratégico de Estado, para mim, isso é uma coisa muito importante. Agora, você pode dizer que tem um monte de esforços de planejamentos aí, o PAC, o PPA, etc, mas se vocês observarem, é sempre uma ação de planejamento de governo. É um nível tático, eles falam estratégico para aquele governo, mas não é estratégico para o país, para o Estado, tá? Então, se é um plano de Estado, né, sem um norte definido por Estado, o governo direciona o orçamento para onde ele vai ter voto, onde ele precisa investir para conseguir os votos na próxima eleição. Então, em 2026, com certeza, se vocês observarem, tiver paciência de ver onde está sendo colocado o dinheiro do orçamento público, você vai ver que está sendo dirigido aos lugares onde os possíveis grupos políticos precisam de votos ou querem ganhar a eleição naquele lugar, tá? Então, na realidade, você não tem, é sempre imediatista, né? Um negócio imediatista. E aí, coisa de longo prazo não consegue florescer. Algumas consequências de não ter um plano estratégico de longo prazo. Decisões de direcionamentos são inconsistentes no longo prazo, porque como você não tem um direcionamento, você vai tomando decisão na base de onde o vento está soprando, certo? Descontinuidade de prioridades, de políticas, de programas, de projetos. Dá pena, às vezes, você ver coisas muito boas mesmo, que foram prejudicadas ou mesmo paradas, interrompidas, por causa dessa falta de orientação de longo prazo. E ninguém tem compromisso com médio e longo prazo. Como dizia alguém aí, a longo prazo todos estaremos mortos. Acho que foi o Keynes, né? E os políticos brasileiros usam isso. Agora sim, o que eu acho que nós no Brasil somos ruins pra caramba tem planos aí excelentes, muito bons, de grande qualidade, mas vai ver o acompanhamento depois. Faz assim, tchom! Então o projeto morre porque não tem acompanhamento. Então, acompanhamento de fato, com execução de instrumentos poderosos, ou existe, mas eles não são assim efetivos na cobrança. Desculpe o Zeca Pagodinho de novo, mas eu chamo isso de método de gestão, deixa a vida me levar. Ou seja, fim do ano a gente vê que resultado nós conseguimos, tudo bem. Ninguém bate com o plano do começo do ano, né? Então, resumindo, a gestão estratégica perde a função de norteadora da ação estatal de longo prazo e passa a ser uma mera exigência procedimental e burocrática. Aí eu falo que vem os U da vida, TCU, CGU, cobrando aquele monte de coisa, faz relatório daquilo outro, sabe? Já falei, esses caras aí, desses U's aí, esses controleiros, esses auditores, deviam passar no mínimo 3 a 5 anos trabalhando na linha de frente do governo federal para entender como é que a máquina funciona, quais os recursos que estão lá, qual o jeitão, a cultura e as dificuldades, as disfunções que lá tem. Então eu falei de descontinuidade administrativa,
Falei de gestão estratégica, agora a coisa que mais dói para mim, que é a destruição da equipe. Perda de capital humano. Para mim, a coisa mais importante em qualquer trabalho é você montar uma equipe competente, que se completa, que joga a toque de caixa, assim, sabe? Um olha para o outro, já sabe o que tem que fazer. Então, um Estado estruturado protege seus quadros técnicos. Um Estado fraco permite que o governo desmonte a equipe de alta performance, que é o maior ativo do Estado. Às vezes não é que a pessoa vai ser demitida do serviço público, mas a pessoa está na unidade organizacional, migra para outra, etc. Vem para cá, vai para lá. Então nunca mantém assim uma equipe coesa, né? E o pior é o seguinte, quando é indicado, normalmente para cargo de gestão, pessoas sem o menor perfil para aquele cargo, sem conhecimento técnico ou sem conhecimento de gestão, e principalmente gestão de gente, sabe? O nego chega mandando, não sabe nem porquê e nem no que ele está mandando, né? Bom, isso gera uma insegurança, isso gera insatisfação, isso gera desmotivação, porque o técnico não sabe se trabalha pelo projeto ou se é para agradar o chefe político para não perder a função. Então a competência perde espaço para a lealdade política quando tem essas indicações. Olha, gente, democracia exige mudança, eu não sou idiota de pensar diferente, mas deveria ter um mínimo de critério, sabe? É que esse pessoal da política, ele tem um mínimo de critério. Não é botar o cabo eleitoral lá, não. Tá bom, você pode indicar uma pessoa para trabalhar naquele lugar, mas que tenha um perfil para tal. Não, bota cada mané que dá raiva. E ainda você tem que aguentar, porque senão vão te botar, sei lá, num canto qualquer. Então, qual a consequência do ponto de vista pessoal? Carreiras técnicas frustradas. Quer dizer, por que eu vou investir aqui? Pô? Cada hora que eu faço uma coisa, vem um mané aí mandar e não sabe o que quer, ou de repente aquilo que eu fiz é destruído, tá? As equipes são desmontadas, desarticuladas. Eu já fiz várias equipes, já junto com colegas montamos várias equipes que duraram 4 anos no máximo. E às vezes tem um cara super qualificado para aquela posição, um servidor, e de repente por uma questão de preferência da gerência superior, executivo, ou mesmo por gerência política, tira e bota outro lá que não sabe de nada. Eu mesmo já fui substituído por um cabo eleitoral, que depois que eu fui descobrir que o cara era cabo eleitoral, tanto que ele nem aparecia lá falar que ele não sabia nem o que era estratégia, muito menos o que era gestão estratégica. Isso daí que acontece, você gasta uma energia e recursos de lascar, né? São desperdiçados para arrumar a casa, porque toda hora você tem que remontar. A história do muro que cai, você remonta, cai, você remonta. E o resumo da ópera seria o seguinte, nessa relação a equipes. Times desazeitados são substituídos total, em parte, por pessoas derivadas de arranjos políticos conjunturais, ou às vezes nem de arranjo político, às vezes de preferência da chefia superior, que quer botar um peixe ali, como fala na gíria, tá? Bom, o que vai pro ralo? O que dança nesse negócio? A eficiência e a efetividade da máquina pública, extremamente prejudicada. Então, você que paga imposto aí, tá entendendo? Esse dinheiro iria produzir muito mais resultados para a sociedade, para o país, se, por exemplo, uma das itens aqui, se essas equipes não fossem desmontadas, destruídas com frequência. Isso que me dói, porque eu gosto de gente, né? Gosto de trabalhar com pessoas. O outro ponto são os projetos de longa duração. É difícil executar. Não é que não aconteça, não é que não tenha, tem. Tá? Eu não estou falando, tudo que eu estou falando aqui não quer dizer que não existe. Existe em alguns lugares, mas não é vamos dizer assim, o usual. Então, o que eu chamo de projetos estruturantes são projetos que realmente, do ponto de vista de quem entende de estratégia, é o projeto que vai implementar a estratégia de Estado. São os grandes projetos, ou programas, como a turma gosta de chamar também. Eles se originam da visão do Estado, da visão futura que eu quero alcançar. Que estratégia é isso? É levar uma organização de um Estado A para um Estado B bem melhor, né? Adequado às novas condições do ambiente, à geopolítica internacional e etc. E não decisões políticas dos mandatários de plantão. Então, realmente, projetos estruturantes às vezes começam com algumas coisas aí. Quando vocês verem algum projeto grandão mesmo, passar por 3, 4 administrações de cores políticas diferentes, vocês podem acender uma vela para o santo, que eu acho que foi milagre. Viu? E o que os projetos estruturantes requerem para sobreviver? Eles requerem investimentos pesados, são coisas grandes, são coisas que vão modificar o país. Em geral, um ministério só não participa, são vários ministérios.
Então você imagina, se dentro do ministério já é complicado executar um projeto grande, você imagina quando envolve vários ministérios. Aí entra a Casa Civil lá na Presidência da República para ver se coordena, e aquele rolo, e no final a culpa vai para um, vai para outro e sai pouca coisa, né? Por quê? Porque tem um longo tempo de maturação, 10 anos ou mais. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, todo projeto ele tem entregas, as quick wins, ele tem entregas intermediárias. Então mesmo um governo de 4 anos, dentro de um projeto de 30 anos, ele vai ter entregas que ele pode falar que é obra dele, daquele governo que está no momento. Mas não, se o projeto não começa e termina, ou tem um grande impacto em 4 anos, aí tá fora. E projeto estruturante realmente vai precisar de mais tempo que isso. E a outra coisa é a seguinte, instrumento de monitoramento e avaliação. Eu já vi implementar esses instrumentos e no outro governo já jogaram fora. Não serve, vai ser outro. Então ninguém sabe, não tem uma continuidade nessas coisas. E quais seriam os principais obstáculos para a implementação dos projetos estruturantes? Bom, você vai ter que ter mudanças de orientação política, quer dizer, as trocas de governo, ou mesmo durante um único governo tem mudanças lá, então o projeto morre, ou é totalmente esfacelado, ou é só uma parte dele que vai para frente. Aí troca de liderança que não se sente comprometida com aquele projeto, então vem outro líder lá, eu não chamo de líder, né? Outro gerente, e cortes orçamentários. Se não tem dinheiro, meu amigo, orçamentário e financeiro, se não tem dinheiro, qualquer projeto, né? Morre na míngua, negócio diminui de velocidade e vai, de repente morre. Então, resumo da ópera com relação aos projetos estruturantes. Nós estamos condenados a projetos de curto prazismo, é uma expressão que eu botei aqui, ou seja, projeto de curto prazo. Predomina esses projetos de retorno rápido, mesmo com menor impacto no país, desde que eles ocorram durante o período daquele governo. Então, projeto estruturante é um negócio difícil da gente modelar, implantar, executar e avaliar. Então, recapitulando, botei eu aqui tanta coisa que tem aqui. Então, nós já falamos de descontinuidade administrativa, de gestão estratégica, projeto de longo prazo. Agora nós vamos falar das equipes também, gerentes incompetentes agora, ou inadequados. É óbvio que eu entendo que no regime democrático há uma alteração de poder em função das eleições, tá? Então, ninguém aqui é idiota de pensar que o negócio é imutável. Faz parte do jogo democrático essas mudanças de orientação e das equipes de governo. O problema é que quando essas mudanças, eles não seguem nenhuma linha de longo prazo, porque não existe essa linha de longo prazo, que é o plano estratégico de Estado. E aí, pior que cada mudança vem a turma, o grupo político que ganhou, vai querer indicar, vai querer lotear os cargos públicos. Nada contra lotear os cargos públicos, mas bota gente que tenha perfil adequado para trabalhar naquele posto de trabalho. Vem cada mané, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas em todos os governos estaduais, eu imagino que é a mesma coisa, tem um conjunto de profissionais, entre aspas, ligados a políticos, que o cara ele pode gerenciar a unidade de combustível de foguete, como também na área de produção de, sei lá, um remédio X. O negócio dele é ter um cargo comissionado, porque ele não tem emprego na realidade, ele depende desses cargos comissionados, e quem dá esse cargo comissionado é um político. Então, tipo assim, não é que não deva mudar, a democracia muda, né? Os grupos políticos mudam, mas, pô, seleciona melhor os caras que vocês mandam, que vocês botam lá, tá? Então, aqui eu botei até uma brincadeira, sabe aquele gestor que caiu de paraquedas, que não sabe nada da área técnica? Muitos não têm nem experiência em gestão, e tá lá só por indicação política? Pois é, isso daí gera insegurança lá no ambiente de trabalho e muitas decisões erradas, ou às vezes decisões nenhuma. O cara vai lá e fica embromando, esperando acabar o governo, enquanto você está ganhando o dinheirinho dele. Nesses casos, você observa assim, a lealdade política pesa mais do que o histórico profissional e o interesse da sociedade. Quer dizer, o fulano me botou aqui, então o que ele mandar fazer, a orientação que vier de lá, orientação bem miúda, né? Eu vou tocar. Esquece essa área que eu não entendo nada que esses caras estão fazendo mesmo. Bom, e isso implica o quê quando você tem essas gerências incompetentes ou inadequadas para a máquina pública? Primeiro, a desmotivação dos servidores públicos que estão lá, né? A briga é por cargo comissionado, sabe? Cargo comissionado dá uma graninha, então às vezes tem um servidor lá que merecia aquele cargo comissionado por questão de competência e de perfil adequado, e ele poderia ter um DX a mais no salário dele, bota um cara lá que não sabe nada e ainda vai mandar nele, e mandar mal, né? Vai ter a piora de
qualidade das decisões e na priorização de ação. Normalmente esse povo vem lá e não sabe o que vai fazer. Aí trepa em cima do servidor que está lá para ele falar o que ele deve, para ele explicar o que ele deve falar, para o que ele deve fazer, porque ele não sabe. E isso tem um uso inadequado de recursos, tanto de pessoal como financeiros, etc. Mas por quê? Por desconhecimento da área ou por incompetência mesmo. Então, na área de gerentes incompetentes, o resumo é o seguinte: no Serviço Público Federal você encontra ilhas de excelência técnica, algumas conseguem se preservar, e rodeado de áreas de baixa competência técnica e baixa capacidade de gestão, porque é onde esse pessoal que flutua de governo a governo entra e sai, entra e sai. Aí eu mesmo conheço gente que já trabalhou nos 5, 6 ministérios aí, dependendo do governo, dependendo de onde foi onde ele conseguiu o pistolão político lá, ele foi indicado para ocupar um cargo lá, sabe? Nada contra, eu acho que é mal dura que ele aceita qualquer cargo. Ele pode ir, como eu disse, da área de combustível de foguete, para a área de recursos humanos, para a área de contabilidade, para a área técnica de, sei lá, de educação, tá? Isso daí que eu acho. Eu não consigo fazer isso, eu tenho minhas competências básicas e eu tento ficar atenta a postos de trabalho que elas são requeridas, né? Bom, além dos gerentes, tem o seguinte: esse lance do Estado versus governo e da descontinuidade administrativa causa descontinuidade orçamentária financeira. E vocês sabem, onde não tem dinheiro, gente? Casa que não tem dinheiro, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é a mesma coisa. Então, como é que você vai fazer coisa de longo prazo quando você não tem garantia de estabilidade mínima financeira nenhuma de desembolso? Às vezes tem até no orçamento e o gestor que está lá, por necessidade, às vezes, mas às vezes por ordem, desvia o dinheiro para fazer outras coisas dentro do que tem que ser feito lá naquela área. E aquele projeto que está lá vai ficar minguando. Bom, ele chama de orçamento ioiô. O dinheiro some ou aparece dependendo do interesse político do momento, não da necessidade do projeto ou interesse da sociedade. E aí, qual a consequência disso? Cronograma, obviamente, cronograma vai pro saco, né? Não, já era, ninguém consegue cumprir cronograma, né? Se você está contratando empresas terceiras, privadas, para trabalhar no projeto, fazer certas coisas, obviamente vai ter contrato suspenso, ou atraso de pagamento desse fornecedor, que por sua vez tira a equipe, aí quando vem o dinheiro já tem que, ele vai pegar outras pessoas, botar lei que não sabe de nada, vão ter que pegar o pé da situação e por aí vai. Você desmotiva as equipes, com certeza. Nada pior do que você vai e volta, né? Então, o resumo da ópera com relação ao orçamento e finanças planejamento e execução orçamentária financeira é peça de ficção. Muda o tempo todo. Então, não é que na iniciativa privada não existe isso, mas coisas importantes deveriam ter os orçamentos preservados, mesmo que às vezes, dadas circunstâncias drásticas, possa ter que fazer corte, por uma questão que não tem dinheiro mesmo. Mas, em geral, não é isso que acontece. E a última coisa aqui é monitoramento de resultados, que eu falo que está de forma enviesada. Não é que não tenha monitoramento de resultados, tem. Mas eles têm certas propriedades que eu não acho as adequadas, né? Então o monitoramento de resultado é muito importante porque é uma ferramenta de aprendizado e de ajuste de rota. Como é que você sabe quando você está indo bem, está indo mal? É através de medir os resultados. E, em geral, esses monitoramentos de resultados são capturados por objetivos políticos ou desvirtuados por gestores incompetentes. Então tem um monitoramento fake. A gente mede o que é bonito para mostrar na TV ou para o chefe, né? Ó, tá tudo ok aqui, né? Não que realmente resolve o problema do cidadão. Então, por exemplo, você seleciona indicadores que você sempre vai mostrar um problema de desempenho. Mas às vezes é um indicador que eu chamo de chumbrega, fraquinho, médio, coisa irrelevante. O outro, você pega e bota meta para esse indicador que com certeza você vai cumprir. Por exemplo, eu vou fazer 10 projetos até o fim do ano. Na realidade, eu tenho capacidade de fazer 20. Então, isso são metas, eu boto 10 porque eu sei que eu vou fazer. Isso parece a história da União Soviética antiga, que o sujeito chegou numa fábrica lá, começou a produzir muito, a turma antiga chegou e falou, para aí que você está complicando nossa vida aqui a gente faz 5 peças por dia, você está fazendo 10, pode baixar o facho e fazer 5, nós vamos ter problema aqui. E aí, como esses indicadores estão calibrados, vão ser aqueles famosos, eu chamo de relatório cor-de-rosa, que está tudo de acordo com as metas estabelecidas. Chefe, aqui o negócio está beleza, essa nossa
seção, se a nossa departamento, se a nossa secretaria tá uma beleza. E nada de meia-culpa ou de aprendizado. Parece que o pessoal se sente confortável em trabalhar desse jeito. Bom, precisa dizer quais são as consequências disso, né? A organização não aprende com os dados gerados por esses indicadores, para saber, olha, fomos por aqui, deu errado, então vamos ter que calibrar o que deu errado, o que tem que ser mudado, o que tem que ser ajustado. E vocês aí de fora da sociedade provavelmente têm uma visão distorcida do funcionamento da máquina pública. Então, o resumo da ópera com relação ao monitoramento de resultados de forma enviesada. Aliás, nós vamos fazer um tema aqui só de indicador de desempenho. Estado e governo reduzem sua capacidade de aperfeiçoar políticas públicas e programas. Isso implica em aplicação ineficiente dos recursos disponíveis e impactos de resultado, né? No final, o resultado é aquilo que foi possível ser alcançado e não o que foi planejado, né? Bom, Paulo, você veio aqui só para meter o pau, só para falar mal, só para isso, só para aquilo? Não. Mas como o vídeo ficou muito grande, sim, né, Fresneda? Mas fiquem tranquilos que no próximo vídeo nós vamos trazer alguns antídotos que podem ajudar a mitigar todos esses problemas e disfunções que conversamos aqui hoje. E se você identifica alguma outra questão onde a ausência de um Estado forte impacta diretamente na gestão pública do nosso país, comenta aqui com a gente, vamos continuar essa conversa. E a gente se vê no próximo vídeo.